Jornal da Manhã, segunda edição. Os temporais que atingiram os municípios do litoral de São Paulo no último final de semana se tornaram o maior registrado na história do Brasil. De acordo com o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, as chuvas que caíram no último sábado e domingo resultaram no acumulado de 682 milímetros em Bertioga, 625 em São Sebastião, 337 milímetros em Ilhabela, 335 em Ubatuba e 234 milímetros em Caraguatatuba. E para nós falarmos sobre esse assunto, e para ter uma ideia também, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. E vamos entender um pouco mais sobre a importância de um plano preventivo, como dizia o Shelp, de chuvas e também o impacto agora das mudanças climáticas na formação destas tempestades. Vamos conversar agora com Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, o Seclima. Muito bom dia, Antônio. Prazer tê-lo conosco aqui. O que você pode inicialmente falar, infelizmente, de toda essa tragédia? De fato, é uma tragédia anunciada? Bom dia, Marcelo, amigos da Jovem Pan. Primeiro, queria deixar aqui registrado a nossa inteira solidariedade aos 6 municípios atingidos do litoral de São Paulo. Faço aqui em nome do nosso prefeito Ricardo Nunes, o município de São Paulo, e obviamente estamos todos aí unidos, solidários e prontos para apoiar todos os vítimas dessa tragédia. Segundo, Marcelo, é necessário sim, nós estabelecemos hoje uma governança climática em relação a essas questões. Nós devemos nos preparar para eventos extremos. Acabamos de sofrer um volume de 600 milímetros de chuva no mesmo período. É uma coisa equivalente a quase 2 meses e meio de volume previsto para a mesma região. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma questão relacionada à transição de massas de ar que se chocam, como no caso específico de São Paulo, um fenômeno estranhíssimo. A massa de ar que estava prevista para subir em direção ao Rio de Janeiro simplesmente congelou, deu um verdadeiro cavalo de pau e estacionou em cima da região do litoral norte de São Paulo. Há uma conjunção de fatores, as famosas chuvas orográficas, que são aquelas que vêm pela brisa marítima e sobem a Serra do Mar, a vertente oceânica, e ali fazem aquele volume de água que se precipita continuamente por um longo período. Isso encharca o solo. Quando a isso se soma esse choque de massas que produz essa precipitação em grande quantidade, ocorrem as enxurradas, os deslizamentos, escorregamentos e inundações. Esse é o quadro da tragédia climática que nós estamos hoje vendo, testemunhando na região do litoral norte de São Paulo. O que fazer? Primeiro, Marcelo, concordo inteiramente com vocês, com os comentários já realizados, é hora de somar, apontar dedos, judicializar as questões, não vai resolver absolutamente nada. É necessário hoje nós termos solidariedade. Segundo, é preciso uma governança climática integradora de todos os esforços dos demais órgãos de governo. Por quê? Porque hoje precisamos ampliar a capacidade de resiliência da população dos centros urbanos aos eventos extremos e, 2, a adaptabilidade necessária para podermos manter as nossas condições de qualidade de vida face a esses eventos extremos. Não é de hoje que o litoral de São Paulo vem sofrendo com isso, seja por um sensível aumento do volume, do nível do mar, seja por conta desses eventos que nós estamos hoje testemunhando. Isso está acontecendo bastante, não só no litoral de São Paulo, como também em toda a região sul do país. Precisamos, sim, ter uma consciência climática maior em nossa governança. Já temos hoje um volume muito grande de tecnologia a serviço da Defesa Civil no estado de São Paulo, como nós temos também no nosso município. Temos radares meteorológicos, temos um serviço coligado de satélites, e no caso do litoral de São Paulo nós temos inclusive boias oceanográficas muito importantes para poder medir inclusive temperatura e condições das ondas, o que é um grande indício também de tempestades e de alterações rápidas do clima. O que precisamos fazer? Aquilo que o Shelby colocou muito bem, que é um grande trabalho de retomada do controle territorial. Temos um volume de classificação de R1 até R4, que são setores de risco,
aqueles setores em que há interferência humana e que podem, face às condições geográficas, geológicas, né, sofrer um certo dano, né, que pode ser material, até mesmo de vidas. Os setores denominados R4, ou seja, de risco maior, precisam ser muito bem mapeados. As moradias devem ser sempre classificadas e há necessidade de fazermos um amplo programa no estado de São Paulo de retirada desta população dos setores de risco classificados como R4. Isso precisa ser feito rapidamente para que tragédias como essa não venham a ocorrer no futuro próximo de novo, porque os eventos extremos estão aí, estão sendo apresentados no mundo todo e nós não podemos brincar com algo sobre o qual não temos controle, que é a alteração de clima do planeta. Estamos conversando com Antônio Fernando do Seclima São Paulo. O senhor falou do Schelp, então agora a pergunta do Diogo Schelp. Antônio, bom dia. Existe a informação de que o sistema de alerta que é usado pela Defesa Civil no litoral norte de São Paulo baseia-se em informações passadas por um radar que está no aeroporto de Congonhas, né, aqui em São Paulo. Eu gostaria de pedir para explicar como funciona esse equipamento e também para considerar se a possibilidade, o investimento de que cidades como São Sebastião tenham um radar próprio, se é algo que faria sentido e que poderia, inclusive, melhorar, né, evitar tragédias como essa com alertas mais eficientes. Olha, o nosso sistema de defesa civil do município de São Paulo, ele é orientado pelo nosso Centro de Gerenciamento de Emergências. Esse sistema serve, sim, ao estado de São Paulo. Nós temos 2 radares aqui. Temos um radar banda S e um radar banda X. O primeiro tem um alcance de 70 a 80 quilômetros de raio e o segundo 270 quilômetros de raio. Esse segundo, sim, serve bem até a região litorânea, mas é óbvio que seria necessário termos ali no sopé da Serra do Mar um radar de alcance maior para poder atender a região toda litorânea, né, com uma ampliação melhor da detecção de massas de ar, né? Mesmo porque a formação desses fenômenos no oceano ocorre de uma hora para outra com uma velocidade muito maior. A previsibilidade no planalto é importantíssima, mas no caso do litoral ela é essencial. Sim, eu acho que seria necessário trabalharmos com o maior número de boias, isso é muito importante. Nós temos praticamente 2 boias que servem muito mais para atender a questão do pré-sal, a questão das bacias de extração de petróleo do que propriamente a população. Então é necessário aumentar, sim, o volume de boias para a detecção meteorológica e de condições de temperatura, volume de ondas, para poder melhor detectar o avanço desses fenômenos. E segundo, sim, eu acho que seria necessário nós melhorarmos a interação de satélite com o radar meteorológico no litoral. Antônio, a gente sabe, né, a gente já falou sobre isso, você falou, o Schelp também, o básico seria que as pessoas, infelizmente, não morassem em locais de risco e, como vocês disseram também, já hoje toda uma tecnologia, um mapeamento, isso já existe, mas infelizmente nós sabemos que muitas pessoas moram ainda em locais de risco. Estamos falando agora também dessa agilização das informações, né, de movimentos mais precisos aí, que são muito rápidos mesmo, a enchente, a quantidade de água também. Protocolos também precisam ser revistos para que, de fato, essa informação muitas vezes chega que haverá uma chuva forte e não é tão forte assim, então a pessoa parece que sempre vai normalizando a situação e não foi o caso. Essa foi uma chuva, de fato, excepcional. Então, o senhor acredita também que os protocolos precisam ser melhorados para resgatar com uma certa... Claro que tudo é rápido, mas tentar resgatar as pessoas, tirá-las, de fato, em áreas de risco? Bom, esse protocolo existe. Quando você tem uma boa classificação de áreas de risco, você mantém essas pessoas nas áreas de risco informadas, ou seja, elas precisam estar integradas a um sistema de gerenciamento com rede social, inclusive. No caso do município de São Paulo, nós mantemos nossas áreas de risco praticamente integradas. As famílias são cadastradas, as moradias são cadastradas e nós mantemos um serviço de alerta. Isso tem reduzido bastante, em que pese não evitar os danos materiais, mas os danos em vida nós temos conseguido reduzir barbaramente. No caso do litoral, eu não tenho ainda como é que é feito isso na Defesa Civil do Estado de São Paulo, mas o protocolo é o mesmo. Quando se classifica determinados setores como de risco 1, 2, 3 e 4, é necessário fazer também enumerar as moradias existentes nesses setores e também fazer a classificação
e estabelecimento de contato direto da Defesa Civil com essas pessoas, a fim de alertá-las para a remoção no devido momento. O que nós temos, e aí o Shelby colocou muito bem, é um problema de crise assimétrica. O que significa isso? Significa que nós temos uma demanda social, socioeconômica muito grande por moradias e um descontrole territorial das nossas autoridades. Não é só um problema brasileiro, diga-se de passagem, é um problema latino-americano como um todo, né? Aliás, de todo o hemisfério sul. O que é necessário? Uma ampla reforma urbana fundiária. Se nós não fizermos um grande trabalho de regularização fundiária em nossa zona litorânea, em nossas áreas urbanas, nós continuaremos sofrendo problemas como esse. Por quê? Porque regularização fundiária significa a possibilidade das autoridades urbanizarem parte dessas áreas, fazerem um trabalho de contenção de encostas, poderem estabelecer uma melhor condição de vida para essas pessoas e uma maior segurança nas moradias que elas constroem. Enquanto nós não fizermos esse trabalho, tivermos uma disfunção fundiária do gabarito que nós temos hoje na região, nas regiões urbanas, em especial no nosso litoral paulista, nós vamos conviver com massas urbanas que simplesmente não deveriam estar onde estão e por isso são ignoradas, até por força da lei, pelas autoridades e que, obviamente, ficam submetidas a esse tipo de risco. Diogo Schelpi. Antônio, hoje, mais cedo, ouvimos aqui na Jovem Pan uma entrevista com o prefeito de São Vicente, né? E ele estava fazendo uma estimativa de quanto que o município dele, apenas o município dele, precisaria de investimentos para fazer essas obras de contenção de encostas, como você mencionou. E ele estimou em cerca de 200 milhões de reais só para o município de São Vicente. Se a gente pegar o orçamento da União para esse tipo de trabalho, está para 2023 cerca de 150 milhões, ou seja, menos do que apenas o município de São Vicente precisa, né? Qual é a solução do ponto de vista de recursos? Quer dizer, além de aumentar os recursos da União, o que estados podem fazer a respeito? Quer dizer, como resolver essa questão que é um problema de muitas regiões do país? Bom, Shelby, o segredo está na governança. É necessário uma inserção do vetor climático no processo decisório da administração pública. Por exemplo, é incrível como nós podemos ter no orçamento da União um valor tão baixo, né, depois de termos sofrido nos últimos 10, 15 anos um volume monstruoso de desastres de grandes proporções, né, em nosso território nacional, né. É necessário nós refazermos o planejamento, principalmente o planejamento territorial e de governança, inserindo esse vetor climático nos nossos processos decisórios. Quando nós falamos em expansão da infraestrutura, na governança urbana, na inter-relação e divisão do orçamento, nós temos sim que integrar o fator clima. Nós precisamos trabalhar muito com dois focos. Primeiro, aumento da resiliência das nossas manchas urbanas, da população aos eventos climáticos extremos que estão ocorrendo. 2, melhorar as nossas condições de adaptabilidade, de adaptação da nossa população a esses eventos. Esse é o grande trabalho estratégico de segurança nacional, de segurança ambiental que a gente precisa enfrentar diretamente, né? Pôr a cara e se debruçar num planejamento governamental estratégico visando aumentar a segurança de nossa população. Porque o clima, ele não depende de nós, podemos até ser um fator acelerador, como muito bem disse o Tratado de Mudanças Climáticas, mas nós não o controlamos, não é no papel que nós vamos resolver um fenômeno que está se avizinhando e que está produzindo danos já há tempos em nosso país. Antônio, ainda há, né, um grande questionamento dessa questão das mudanças climáticas, né? As pessoas, por exemplo, falam, 67 teve uma chuva, também foi fortíssima, um alto índice pluviométrico lá em Caraguatatuba, agora nós estamos em 2023, então isso é natural, que algumas décadas, seja um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, isso vai acontecer. Queria que se você falasse um pouco também desse atual, ainda existe o questionamento das mudanças climáticas e o impacto hoje no mundo. Mas mudanças climáticas não começaram ontem, né? E elas não seguem o cronograma, nem o calendário juliano, né, estabelecido em Roma. O planeta Terra sofre alterações de clima há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Geralmente, os problemas climáticos são sintomas de alterações que o planeta vai impor à superfície, geralmente de forma violenta. Ele costuma resolver
os seus problemas, livrando-se do que está na superfície. Já o fez várias vezes, já eliminou formas de vida as mais variadas e até em maior número do que as que a gente tem hoje. E, portanto, o fato de nós termos um desastre em 67 e outro agora em 2023 só confirma que nós estamos passando por alterações do clima do planeta. E, obviamente, os ciclos solares, os ciclos cósmicos, os ciclos geológicos e até mesmo os atmosféricos não têm data marcada, né? São processos longos, seculares, e nós temos que nos preparar para eles. Nós agradecemos então a participação do Antônio Fernando Pinheiro Pedro, aqui do Seclima São Paulo, fazendo toda essa análise aí do impacto do meio ambiente, as chuvas que infelizmente trouxeram até este momento 45 pessoas que perderam a vida no litoral norte de São Paulo. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo, Shelby. Bom dia a vocês. Muito bom dia.